Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos continuar o estudo dos adjetivos. A gente vai avançar e estudar agora flexão dos adjetivos. Então pessoal, só para a gente relembrar, a gente estudou que os adjetivos, eles são palavras que se referem ao substantivo. E com isso, a gente também tem a flexão deles, né? Ele pode se flexionar em gênero, em número e em grau também, que é o que a gente vai ver agora passo a passo, tá bom? E eu lembro a você que você tem que estudar esse vídeo junto com o PDF, tá? Porque no PDF tá tudo lá completo. Tô guiando vocês e vocês vão anotando, vão verificando tudo no PDF, beleza? Então bora lá, pra gente começar. Vamos de primeiro aqui com a flexão de gênero, que pode se dividir em biforme e uniforme, beleza? Bora lá. O que acontece na flexão de gênero biforme? A gente vai ter uma palavra e essa palavra vai se dividir para os dois gêneros e vai ter a modificação da sua terminação para caracterizar o gênero masculino e o gênero feminino. Vejam só. Vamos lá. Masculino e feminino. Beleza. Vamos escolher aqui uma palavra. Aluno. Aluno e aluna. Aluno estudioso e aluna estudiosa. Entenderam? O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma variação na terminação desse adjetivo, que é o que vai caracterizar, né, a flexão de gênero sendo masculino, sendo feminina. Beleza? Já no uniforme, a gente vai ter uma única forma para os dois gêneros. Por exemplo, continuando aqui com essa mesma tabela aqui embaixo, temos amigo e amiga. O adjetivo para os dois, amigo fiel. E amiga fiel também. Entenderam? No uniforme, a gente vai ter uma única forma que vai servir para os dois gêneros. No biforme, a gente vai ter que ter duas formas que vão servir para seu gênero cada um, tá? Só que quando a gente vai ajeitar essa forminha, a gente vai variar a sua terminação. Estudioso, estudiosa, né? Masculino para feminino, respectivamente. Entenderam? Olha o PDF que tem mais exemplo lá, tá? Bora avançar. Pronto, chegando aqui na flexão de número, a gente tem uma forma diferente de explicar. Preste atenção. Por quê? Na flexão de número, a gente já sabe que a gente vai tratar do singular e do plural. Perfeito. Só que, para a gente conseguir entender em relação ao seu adjetivo, a gente vai pegar aqui primeiro. Quando o adjetivo ele for simples, certo? A gente vai flexionar esse adjetivo em relação a seu substantivo. Ou seja, no simples, o adjetivo ele vai flexionar em relação ao seu substantivo. Por exemplo, aqui, a gente tem família. Família feliz. Perfeito? Nós temos aqui o singular, o adjetivo e o substantivo. Olha, tá? Fazendo aqui um coraçãozinho. Unidos. E quando a gente vai para o plural, a gente também tem famílias felizes. Entendeu? Quando a gente estuda a flexão de número, a gente estuda o singular e o plural. Quando o adjetivo ele for simples, ele vai se relacionar com o substantivo, tá? Em relação à modificação do singular para o plural, tá? Beleza? Entenderam? Em relação a isso. Então, o que acontece? No singular, a gente tem aqui, ó, família, feliz. E no plural, o adjetivo vai se relacionar com o substantivo em relação a essa mudança. Então, a gente tem famílias felizes. Entenderam? Bora lá. Mais coisas. Quando a gente tem um adjetivo composto, quando o adjetivo já é composto, o último elemento desse adjetivo é que vai ser flexionado, é o que vai ter a mudança para o plural. Por exemplo, a gente tem aqui a mesa, peguei esse exemplo aqui para vocês, médico,
cirúrgica. Estamos no singular. Temos aqui o nosso substantivo, temos aqui o nosso adjetivo composto, tá? Quando a gente vai flexionar, quando a gente vai mudar para o plural, a gente vai ter mesas, vou botar aqui em cima, tá, gente? Mesas, tá? Médico, tá? Cirurgicais, tá bom? Entenderam? Vou repetir tudo. Se a gente tem um adjetivo simples, a gente vai ter ali a relação do adjetivo com o substantivo em relação à flexão de número. Singular, ele vai ser flexionado para o plural. Quando ocorrer isso, como a gente tem essa relação, os dois vão ficar com a terminação no plural. Então, a gente tem aqui família, feliz, famílias felizes. Quando a gente tem um adjetivo composto, a gente só vai modificar o último elemento desse adjetivo composto. Ele é o único que vai para o plural, porque é ele que vai se flexionar em relação ao substantivo. Pronto, estamos no último ponto, que é a flexão de grau, tá? Na flexão de grau, a gente sabe que vai indicar algo que seja maior ou algo que seja com a menor intensidade de uma qualidade, de uma característica do que for. Então, quando a gente está nesse ponto aqui do adjetivo, flexão de grau, a gente vai estudar a comparação e vai estudar também o superlativo dele. Através dessas características, desse ponto é que a gente vai compreender a flexão de grau em relação ao adjetivo. Então, aqui na parte do comparativo, a gente vai ter essa comparação em relação a características entre dois, né, ou mais seres, certo? Essas características, elas podem se dividir em igualdade, em inferioridade e também em superioridade. Perfeito? Essa parte aqui é bem simples, galera. Vê só, quando a gente vai flexionar o adjetivo em relação ao seu grau, sendo ele comparativo por igualdade, a gente pode dizer uma frase assim, por exemplo, Érica é tão rica quanto Roberto. O professor Roberto é de matemática. Bora lá. Então, aqui já na inferioridade, a gente pode utilizar a mesma frase falando assim: Érica é menos rica que o professor Roberto. Entendeu? Érica é menos rica do que o professor Roberto. Na superioridade, a gente pode colocar assim: Érica é mais rica do que o professor Roberto. Um comparativo que a gente tá vendo agora. A gente tem a igualdade, inferioridade, superioridade. 2 adjetivos. Então, aqui na igualdade, a gente pode considerar uma pessoa tão rica, né? Que é o exemplo que a gente escolheu, tá? Na inferioridade, menos rica. Na superioridade, mais rica. Entenderam como a gente pega o adjetivo, funciona, né? Ou a gente diminui e a gente iguala ele, né? Tão quanto, tá? Tão rica quanto aquela pessoa. Menos rica que aquela pessoa. Mais rica, seria mais bonito, mais feio, menos feio, mais gordo, mais independente. Entenderam? Esse é o exemplo que a gente pegou aqui, tá? Pronto, então a gente vai estudar agora os superlativos. O que acontece aqui? Ele também tem as suas divisões. Ele pode ser relativo ou absoluto. E os dois também têm as suas subdivisões. E no relativo a gente estuda a inferioridade e também a superioridade. O que acontece aqui no relativo? A gente vai ter como característica, a gente vai ter essa relação com outro ser, tá? Com outro ser. Por exemplo, essa frase aqui eu vou explicar para inferior e para superior, tá? Vamos lá. Esse homem é o menos rico dos irmãos. O que acontece aqui? A gente já tem aqui a relação, né? A gente tem um homem em relação com os irmãos, tá? Relacionando um ser com outro ser, dando a ele como adjetivo aqui, ó, um adjetivo em relação à sua flexão de grau de modo superlativo, caracterizando a inferioridade aqui, o menos rico. É diferente do que a gente estava estudando lá em cima, tá? Que a gente tinha uma intensidade.
A gente tem uma intensidade. No comparativo, a gente estava intensificando algo, tanto para cima quanto para baixo. E não, a gente está fazendo uma relação. Ó, então aqui, ó, o menos rico dos irmãos. Se fosse superior, o mais rico dos irmãos. Beleza? Então aqui no absoluto, a gente ainda vai pegar essa relação e vai intensificar ainda mais. Preste atenção. A gente vai subdividir esse absoluto por analítico e vai subdividir aqui no cantinho, ó, sintético, tá? No analítico, a gente vai precisar de um advérbio, certo? Auxílio de um advérbio para poder ter essa intensificação. Então, a gente tem essa frase aqui, ó. Esse homem é muito rico. Entenderam a diferença? Ele é muito rico, ele tem muita intensidade. E no sintético, ainda vai estar mais intensificado, porque a gente vai botar um sufixo. Veja, esse homem, ele é riquíssimo. Entenderam? Esse homem, ele é riquíssimo. Então, a gente intensificou essa relação ainda mais, tá? Então, esse adjetivo aí tá superlativo, tá super, super. Entenderam? Pronto, é assim que a gente estuda português. Tá lindo, tá? Então, até a próxima aula.